recomeçar esse livro hoje, novamente. É um livro de André Luiz, Sinal verde. Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocina a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações perguntadas. Emitimos forças e recebemos o pensamento vige na base desse inevitável sistema de troca. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Instados por amigos, presentemente domiciliados na Terra, a escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis, de modo a que se lhes facilite a caminhada nas vias da reencarnação. André Luiz nos oferece este livro. Frutos das observações de um companheiro desencarnado, hoje cultor da medicina do espírito, encontramos neste volume abençoada série de respostas às perguntas inarticuladas de quantos estagiam no internato da experiência física, indicando rumo certo na viagem do cotidiano. Livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma. Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpas, dos quais nunca se sabe espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Como atravessar as estradas do mundo, começando na própria casa, até as semelhanças das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas. Como adquirir a paz necessária a fim de vivermos servindo a utilidade e retendo o bem no bem de todos. André Luiz recordou com muita propriedade as leis do trânsito que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo, se devidamente respeitado. E intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde. E lendo as páginas significantes, ser-nos-á fácil notar que em cada capítulo encontramos sinais de luz, descortinando os caminhos claros, como a dizermos que se atacamos o princípio do bem ao próximo, tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso, em paz com os outros e com paz em nós próprios, pela força inconculcável da consciência divina. Emmanuel escreveu esse prefácio, e esse aqui é o prefácio desse livro, deliberado no dia 4 de agosto de 1971. E esse livro, como ele está dizendo aqui, é uma receita para a nossa vida, para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, se vocês estiverem interessados, esse livro é uma lição muito boa na nossa vida. E agora vamos trazer o pensamento para o ambiente, pedindo a Deus
que nos ajude na noite de hoje a realizar os nossos trabalhos com dedicação, com carinho, com amor, com empenho. Pedimos, Senhor, que os mensageiros da casa, os trabalhadores da Luz Santuário, o nosso irmão Marquinhos, nos ajude, estando presente aqui conosco, nos orientando, nos auxiliando, e que os nossos irmãos desencarnados que aqui vêm, eles sejam atendidos, eles sejam protegidos, eles sejam iluminados pela luz da nossa Mãe Maria Santíssima. Pedimos também pelos nossos médios da casa, pedimos pelo expositor da noite de hoje, que ele seja bem instruído para que possamos levar, aprender tudo que eles nos passaram na noite de hoje, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, Senhor, esteja conosco nesta noite, em todos os momentos do nosso trabalho. Agradecemos e assim seja, graças a Deus. Todos nós, né? Hoje nós vamos estudar bastante. Nossa presidente lá disse que eu tenho 3 horas para falar. Depois é que vai começar a reunião de meio. Então por isso, ó, tá aqui, ó. Certo? Porque sem estudo nós não vamos a lugar nenhum. Sem conhecer o que é o Espiritismo, nós vamos ficar dando volta, igual a formiga no chão, andando para lá e para cá, sem rumo. A coisa é muito séria, porque nós somos espíritos, que no momento estamos num corpo de carne, mas que ao dormir nós nos libertamos do corpo de carne e interagimos com o mundo espiritual. Então nós vivemos os dois mundos, material e espiritual. Os espíritos que estão fora do corpo físico estão ampliando com a gente. Aonde nós estivermos, tem espírito. Aonde? Kardec nos ensina sobre as reuniões mediúnicas. Alguns devem ser frequentadores de outros centros espíritas, que não tem, na sua maioria, reunião mediúnica aberta para o público. Porque ele diz o seguinte, não é que não possa. E há uma deturpação, muita coisa que Kardec proíbe, eu não proíbe nada. O que Kardec nos instrui é o seguinte: uma assembleia tem que ter comunhão de pensamentos bons. Então, se todos aqui estiverem, nesse momento, imbuídos de bons pensamentos, pensando em nosso Senhor Jesus, lembrando das rumas passadas do Cristo no seu Evangelho, né? Lembrando de uma natureza, vendo os campos verdejantes, nós estamos criando o quê? Uma fotografia mental salutar, não é isso? Aí nós podemos frequentar uma reunião mediúnica. Kardec diz assim: o que adianta ter 10 pessoas, 5 pessoas, se não tiver os pensamentos voltados para Deus? E se tiver 100 pessoas com o pensamento voltado para Deus? Qual é que está mais correto? A de 100 pessoas. Então, não é a reunião mediúnica, ela vai ter a qualidade
que vocês vão proporcionar para nós aqui também, os médios aqui. Porque os espíritos estão aqui. E quando vocês vão embora, os espíritos vão embora com vocês também. E nós vamos ver por quê. Ora, qual é a finalidade que eu venho a uma casa espírita, a uma escola espírita? Em primeiro lugar, o que eu venho fazer aqui? Qual o pensamento de cada um aqui? É buscar ajuda, não é isso? Para quê? Afastar o espírito. Muito bem. Mas a primeira finalidade que a gente tinha que ter no coração é estudar, para entender como eu vou afastar os maus espíritos. Porque ninguém aqui, ninguém, eu, mais ninguém, afasta mau espírito de alguém. E nós vamos ver. Na pergunta que Kardec faz no livro dos Espíritos, gente, dizem que não se dá conselho, mas eu vou aconselhar. Aqui, ó, compre, estudem, pesquise, porque é perguntas e respostas. São 1019 perguntas e respostas, que vão tirar todas as nossas dúvidas. Agora tem que estudar. Ele pergunta aqui na questão 469: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? É o que nós viemos fazer aqui, né? Muitos aqui, pô, espírito aí, né, tá me puxando, tá soprando no meu ouvido, tá me falando alguma coisa, e eu preciso afastar. Mas como é que é afastar? Quem tem esse poder? Nós aqui não temos, mas temos uma receita. E a receita é essa aqui, olha que a resposta dos espíritos superiores sob o comando de Jesus. Vamos lá. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Perguntou Kardec. Resposta dos espíritos: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influências dos espíritos inferiores e destruís o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insufram a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque ele vos ataca na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Então, vamos perceber uma coisa aqui, gente, é muito importante. Eu quero afastar os maus espíritos que estão me influenciando. Existe uma lei que se chama lei de atração, que é o magnetismo nosso, lei de afinidade. Nós atraímos irmãos e irmãs encarnados e desencarnados pelas nossas aptidões, pelos nossos gostos, pelo aquilo que nós gostamos de fazer. Ora, essa é a lei de Deus, nós não podemos desconhecer, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal vamos figurar como se fosse um mar. A gente olha assim o oceano, né?
Nós estamos mergulhados nele. Vamos supor que nós estamos lá dentro. Esse é o fluido cósmico universal. Então, quando eu penso, e aí que vem a fotografia do pensamento, porque eu penso, eu crio uma imagem. E os espíritos, bons ou inferiores, vão aproveitar dos meus pensamentos, vão ver aquela imagem e vão se aproximar. O que faz o chamado espírito obsessor? Ele vai nos perturbar porque não foi com a minha cara? Pode ser, mas não vai conseguir se eu não der campo para ele atuar. Os espíritos só aumentam aquilo que nós temos dentro de nós. Estão me fazendo entender? Muito bem. Se meus sentimentos forem bons, se eu já não tenho mais orgulho, ciúme, o sensualismo, a inveja, a maledicência, vou parar por aqui, né? Algum espírito ruim vai se aproximar de mim? Vai ter acesso a mim? Não vai. Espírito só tem acesso a nós quando nós temos alguma coisa a oferecer a ele. Aí nós chamamos que liga aqui, ó, plug. Opa, aí aumenta o meu desejo. Tá? Então a gente precisa se melhorar. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e lembrar que a doutrina dos espíritos nos fala assim: conhece os bons espíritas pelo esforço que ele faz para se melhorar. Porque nós sabemos, todos nós aqui, que ninguém aqui é santo. Não é porque eu estou estudando, estou passando isso para vocês, que eu estou já purificado, que eu sou um espírito iluminado. Ainda não sou. Ninguém aqui é, ninguém aí é. Nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Ou não temos? Tá? Mas muito bem. Vamos dar mais uma consultada aqui. Agora vamos ver a Gênesis. A ciência. Kardec nos falando. Olha que beleza. Ó. Quer ver uma coisa? Ele vai falar dos fluidos. Sendo o homem espíritos encarnados, têm em partes as atribuições da vida espiritual, pois vivem essa vida do sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, ao encarnar-se, conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias e que, como se sabe, não é circunscrito ao corpo, porém irradia-se em derredor, envolvendo-o como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Por sua expansão, coloca, olha a palavrinha mais aqui, ó, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres, ou seja, desencarnado e livre do corpo físico durante o sono, e também com os espíritos encarnados. Ora, meus irmãos, nós vamos ter parceiros e parceiras que se afinam com a gente. Muitas das vezes, nós dormimos e acordamos muito cansados, irritados, não é? Sabe por que isso? Porque nós estivemos reunidos com espíritos igual a nós, em lugares de baixa vibração.
lugares onde que o prazer sexual se faz presente, os prazeres do vícios em geral se fazem presente, os jogos, essas coisas todas que nós conhecemos. Tramam-se naquele momento, né? E se eu tenho um sentimento ruim por A ou B, e alguns espíritos também têm aquele sentimento ruim pelo mesmo A e B que eu tenho, no sono eu me desprendo do corpo, o que vai acontecer? Eles vêm, rapaz, você realmente, cara, aquele sujeito que não gosta de você, te faz muito mal. Rapaz, você é um coitado, é um infeliz. Rapaz, não deixa barato, não. Aí, nós colocamos o sentimento de vingança, de ódio, de mágoa e de rancor para A ou B. E, quando retornamos ao corpo físico, olha, as baixas vibrações me influenciaram de tal maneira, o meu perispírito, aquela sintonia ruim, aquele magnetismo pesado, que eu vou trazer para o corpo físico. E muitas das vezes eu fico doente também fisicamente. E aquele sentimento passa a tomar maior intensidade contra A ou contra B. Por quê? Porque eu estou sendo alimentado, no meu pensamento, na minha vontade, e eu que me acho um injustiçado porque aquele irmão está fazendo isso comigo, porque eu não merecia isso, porque ele é o ruim, ele é o danado. Aí a gente vai embarcando numa canoa furada, porque o sofrimento vai ser nosso. Porque ninguém faz mal a ninguém se eu não me permitir. Mas aí alguns podem dizer assim, mas tem alguém que faz alguma coisa, que manda os espíritos lá fazer. Já tivemos casos aqui na mesa no passado, que a entidade chegou aqui, eu fui mandado fazer mal fulano. E aí? Por que não fez? Porque ele irradiava uma luz e eu não conseguia me aproximar dele. Vamos ver se eu estou inventando alguma coisa? Agora nós vamos pro livro de respeito da codificação também, todos eles, né? Mas olha aqui, nós vamos estudar aqui um pouquinho, gente. Kardec coloca aqui coletânea de preces. Se não fosse importante, Kardec não ia colocar isso aqui. Se não fosse importante, Jesus não ia ensinar como a gente orar. Se não fosse importante, o próprio Cristo não orava. Porque vamos pegar as passagens de Marcos, Mateus, Lucas, João, Jesus orando no Getsemane, Jesus orando no horto, Jesus orando em todos os lugares. Olha, o Cristo, que é o governador planetário, meu Deus, é o Messias, que quando a Terra foi criada por ele, hoje a Terra tem em torno de 5 bilhões de anos, o homem aí já era Messias. Se ele orava, imagina nós. Nós não vamos precisar de orar, não? Para fazer as coisas? Não é? Quantas vezes nós vamos dormir e não fazemos uma prece a Deus, ou a Jesus, ou ao nosso anjo guardião? Tantas outras vezes nós acordamos, saímos da cama igual um burro, nem agradecemos a noite tranquila que nós tivemos, o amparo, para começar aquele dia, para a gente, né, estar protegido, amparado, nos livrando de fazer mal ao outro. Aí nós queremos o quê? Não queremos ser assediados por irmãos inferiores igual a nós, mas igual a nós.
Mas também não adianta orar da boca para fora. E isso é muito sério. Porque muitas pessoas acham que vir um centro espírita já vai resolver o seu problema. Ir a uma igreja vai resolver o seu problema. Não vai resolver. Porque se eu não mudar, ninguém vai fazer com que os problemas sejam resolvidos. A gente pede e os irmãos, por benevolência, nos ajudam. Mas se a gente não mudar, aí nós lembramos da passagem de Jesus, ó. O homem limpou a sua casa, né? Saiu um espírito. Aí ele limpa a casa toda. Mas o espírito veio, traz mais 7. Só que ele limpou a casa exterior, não a interior. Quantos irmãos aqui vêm, a gente ajuda os protetores, trabalhadores que nos tutelam aqui da Maçã Paz, afasta aquela entidade, conversa com aquela entidade. Muitas, graças a Deus, entende o mal que está fazendo para ele mesmo e se afasta do encarnado e vai seguir seu caminho para estudar, para trabalhar, para preparar uma nova encarnação. Mas aquele irmão não muda. Aí sabe o que acontece? Outros espíritos o acompanham, porque é lei de sintonia, lei da igualdade. Não tem milagre, não tem mistério. Aí Kardec nos oferece essa maravilha aqui, ó, na coletânea de preces. Aí vem aqui, ó, tá aqui, ó, prece para afastar os maus espíritos. Vamos ver o que diz aqui primeiro? Primeiro é Jesus que fala, e Mateus registrou. Atente bem para isso, gente. É para absorver, é para guardar. É para quando nós sairmos daqui, ter a consciência da necessidade da nossa mudança. Todos nós aqui, ó, todos nós. Então Jesus disse assim, ó: infelizes de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Jesus era doce, né? Mas quando ele falava sério o danado lá que estava tudo errado, querendo passar por santinho, ele era firme. Então ele diz aqui, ó: infelizes de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que limpa por fora o copo e o prato, e por dentro estão cheios de falcatruas e impurezas. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Infelizes de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora parecem belos, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, por fora parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Gente, isso é algo muito sério. Nós vamos ver na primeira epístola de São João, ele diz assim, ó, olha que coisa profunda. Aquele que diz que ama a Deus, porque todos nós amamos a Deus, não amamos? Todo mundo. Mas que não ama o teu irmão,
é um mentiroso. Não sou eu que estou falando não, hein, gente? São João. Porque para amar a Deus, primeiro você tem que amar teu irmão. E o que o Cristo fala aqui? Limpe o seu interior. Deixa de hipocrisia. Do que adianta a gente estar orando? Do que adianta a gente estar botando um nome ali, pedindo os Espíritos para nos ajudar, se a gente não muda as nossas atitudes? Se a gente não se reforma? Todo mundo poderia ser felizes. Nós é que procuramos a infelicidade. Nós é que procuramos a dor e o sofrimento. Deus nos deu recursos para sermos felizes. Mas eu, na minha hipocrisia, me revisto a minha aparência de bom moço. Aqui dentro eu sou gente boa, né? Mas lá fora eu sou um filho desencapado, ou um pau com formiga, né? Quando você pega aquela formiga vermelha, queima igual fogo. Né? É isso que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Como é que eu vou querer o bem para mim se eu não desejo o bem para o meu próximo? Se eu trago dentro do meu interior as marcas do orgulho, da vaidade, do ciúme, da luxúria, do sexo desgarrado que a gente está vendo por aí, uma coisa frenética que os espíritos inferiores estão envolvendo toda essa juventude e a velitude também, não é só a juventude. Não podemos esquecer disso. Aí a gente quer, né? Poxa, mas eu, sabe, eu oro todo dia e toda noite. Eu vou à casa espírita, eu vou à escola espírita, eu vou à igreja, eu aceitei Jesus no coração. Por que aceitar Jesus no coração? Alguém pode me dizer? É isso aqui, ó. É a reforma íntima. É o que o Cristo falou. Não adianta vocês ficar Senhor, 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 que zero à esquerda. Vocês têm que praticar a caridade, têm que amar uns aos outros, como eu vos amei. Aí completa Kardec aqui, a observação de Kardec. Ó. Os maus espíritos só vão a lugares, olha gente, presta atenção, hein? Os maus espíritos só vão a lugares onde podem satisfazer a sua maldade. Para afastá-los, não basta pedir nem ordenar. É preciso que eliminemos em nós aquilo que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim, como se limpa o corpo para evitar os vermes, deve-se limpar a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Então, Kardec aqui está fazendo isso entender para vocês? Para nós? Para nós todos. Os espíritos maus, as boas qualidades do coração, aí não. Como vivemos em um mundo onde existem muitos espíritos maus, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir a eles. O que ele quer dizer é o seguinte, aí ó, a gente se purifica interiormente. Mesmo assim, esse espírito mau,
não deixa de fazer a sua tentativa. Mas só que ele vai tentar, aí quando chega aqui, a irradiação dela, de boa, eu não consigo influenciar ela. A gente está num momento, aqui na Terra, de muita vibração. As vibrações terrenas estão com as qualidades muito ruins, não é? Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Vamos? Todo mundo sabe o que acontece na política, nos morros, né? De tudo aí. O bicho está solto na comunidade. Mas o bicho que está solto não é Satanás e nem diabo, porque não existe. Um dia nós somos diabos, outro dia nós somos diabrados, somos nós mesmos. E os satanases, os chamados satanases, é o nosso interior, que eu falei ainda há pouco, que eu nem vou repetir mais, porque são tantas qualidades ruins. Por isso Jesus falou para Pedro: afasta-se, Satanás. Esse interior seu ruim, que pegou a espada que queria, né? Guerrear, olha, afasta-se, Satanás. Tira essa coisa ruim de dentro de você, rapaz. Então nós precisamos saber, gente, o que nós queremos realmente. Porque a doutrina dos Espíritos é para nos oferecer as condições de a gente analisar as informações do Cristo redivivo entre nós, sem fantasia, porque ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno, mas vai para o mundo espiritual. E o mundo espiritual, sabe o que acontece? Exatamente o que eu acabei de ler aqui. A atração. Ora, se eu reúno em mim as qualidades ruins, no mundo espiritual, outros irmãos que desencarnaram com as mesmas qualidades minhas ruins, qual é o grupo que eu vou procurar? Os que estão lá nas qualidades boas, praticando bem a caridade, ou aquelas que ainda estão aqui na Terra buscando os prazeres da carne? Qual que eu vou? Aqui, porque nós não nos reformamos. Gente, não tem milagre. Milagre é para aqueles irmãos antigos que não sabiam explicar o que estava acontecendo, ou colocava na conta de milagre, porque não tinha argumento para dizer, ó, isso aí está acontecendo por isso aqui, ou na conta do demônio, ó, que é o demônio, não é? Não é isso que nós vemos ali nas informações? Milagre é a nossa mudança, gente. Eu preciso fazer um milagre dentro de mim, tirar as coisas do ruim que eu tenho dentro de mim. Deus não vai fazer milagre não, porque Deus não derroga as suas leis. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos para sermos felizes, e se somos infelizes, a culpa não é de Deus, é nossa, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Todo mundo aqui, ó, tem o seu livre-arbítrio. Nós fazemos a coisa errada ou certa porque queremos, não porque alguém induziu fazer. Ninguém induz alguém a fazer alguma coisa se a gente não quiser. Eu preciso permitir que aquele irmão consiga me convencer. Aí eu vou, porque eu gosto daquilo. Então o Espiritismo, que é filosofia, que é ciência e religião, não religião como nós conhecemos aí. É a religião que não tem culto exterior, porque o culto é interior. Nós temos que exteriorizar do nosso interior para lá.
Por isso Cristo falou: um dia Deus será adorado em espírito e verdade. Se eu não confio em Deus, como é que vai ser da nossa vida aqui na Terra? Ao desencarnar, nós vamos ser reprovados, não vamos? Aí vamos encarnar em situações mais difíceis. Por quê? Porque a natureza não dá salvo. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar, nós precisamos nos depurar. Se eu não fiz isso nesta encarnação, poxa, eu estou somando com as que eu trouxe da vida passada. Aí aumentou o meu débito. Aí na futura não adianta ficar reclamando, né? Porque não existem sorte e nem existe azar. Existe é a lei de causas e efeitos, lei de ação e reação. Não existe um acaso. Muitos irmãos que estão aqui hoje, não só encarnados como desencarnados, estavam precisando ouvir isso aqui. E hoje eu catei, eu falei, hoje nós vamos estudar a Vera mesmo. A gente tem, né, falado muito sucintamente, muito delicadamente, mas não podemos ser assim. Kardec nos mostrou: ou você segue a mesa do pão, ou não segue a mesa do pão. Porque o pão que Jesus ofereceu não é o corpo dele. Como muita gente acha que está comendo o corpo de Jesus, opa, já vou para o céu. O corpo de Jesus é a doutrina que ele nos ensinou, são as suas leis morais que ele teve aqui para nos falar. Isso tem que ser entendido. A gente tem que parar de ser criança. Nós já estamos muitos velhos para aceitar coisas que não são da realidade dos ensinamentos do Cristo Jesus e dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, porque é a doutrina do Cristo, não é de Kardec não, é dos Espíritos. E esses Espíritos foram os apóstolos que andavam com Jesus. O comando do Cristo, né, vieram orientar Kardec, São João, São Marcos, São Paulo, Santo Agostinho, e vai por aí. São Caio, não, São Caio. Nem São Carlos. Então, agora, a gente tem que fazer aquela pergunta, ou melhor, responder a pergunta que Jesus fez para todos nós. A que vieste? Pegou? Ali, no Evangelho de João. Quando chegaram lá os sacerdotes para atenderem, a que vieste? O que vocês querem de mim? É essa pergunta que nós temos que fazer. O que eu quero do Espiritismo? O que eu tenho que oferecer à doutrina dos Espíritos para que eu me melhore? Então, meus irmãos, é sermos bons homens, boas mulheres também, tá? Porque senão a gente vai ficar a vida inteira assim: ah, eu estou perturbado, o Espírito anda me perturbando. Mas por que anda te perturbando, criatura? Porque eu não modifico, eu quero milagre.
Eu quero que o homem bota a mão lá na minha cabeça e daí pronto, estou curado para ser. Nunca mais o espírito vai me perturbar. Não é, as coisas não acontecem assim. Nós somos espíritos ainda inferiores, estamos em processo de evolução, mas a gente precisa pensar numa coisa, gente. O Cristo esteve aqui na Terra, quantos anos faz? 2015. 2015. Então, e ele disse assim, ó, há 2015 anos atrás, o Cristo falou assim: depois que eu vim e falei sobre o pecado, não tem desculpa mais para vocês pecarem. Ah, eu tomei um susto quando eu li aqui no Evangelho de Mateus. Não foi eu que eu dava desculpa, que eu não sabia. Como é que eu não sabia se o homem esteve aqui há 2000 anos atrás? Eu finjo que não sei, é diferente. Vamos deixar, nós todos, não estou falando para vocês não, estou falando para nós aqui, a hipocrisia. Se a gente quer se livrar dos maus espíritos, vamos começar hoje, agora, já nesse momento, a reforma íntima. Amar ao próximo, porque Jesus deu a receita para a gente, ó. Perdoai aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam. E tem outro aí: perdoai os inimigos. Tá bom, senhor? A receita? É o Cristo falando, não sou eu não. Tá? Então, vamos começar a botar nossa cabecinha no lugar. Porque nós somos espíritos que já encarnamos milhares de vezes. Nós estamos igual o ping-pong, vai e volta que não faz essa danada dessa reforma. Seria muito bom, né, para nós aqui, falar para vocês aqui, ó, gente, vamos botar aqui um dinheirinho aqui, que Deus vai dar tudo de bom para vocês. Mas é mentira. Mentira. O Espiritismo ensina o que eu falei aqui agora. Vamos fazer a nossa reforma íntima. Porque sem isso, nós não vamos nos melhorar. Vai vir para a casa espírita, vai vir para a escola espírita, vai sair, vai entrar, vai ficar rodando, e muitos irmãos vão dizer assim: ah, aquela escola lá espírita, ou o centro lá Gemil, ou o centro Paulo de Tarso é muito fraco. Fiquei lá um ano, não melhorei de vida. Ainda estou perturbado, por que está? Por isso ali, porque você não fez a sua reforma ainda. Os ensinamentos são dados. Agora, precisamos colocá-los em prática. Eu sinto muito dizer isso a você. Não pense que vão sair daqui, ao desencarnar, vão estar num mundo melhor. Porque é só olhar para nós mesmos, o que eu estou fazendo aqui na Terra, que nós vamos saber qual vai ser a nossa dificuldade fora do corpo físico. As armas, a doutrina dos Espíritos está dando para a gente se reformar, agora depende de cada um. Eu não posso fazer por vocês, eles não podem fazer isso por vocês. O Cristo não pode fazer isso por vocês, porque ele falou: aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, pegue da sua cruz e vem. Porque ele não falou que ia tirar a cruz de ninguém não, malandro. A cruz, quem tem que tirar somos nós. Nós temos que ralar o ombrinho, nos esforçarmos para
vencer as escabrosidades que nós próprios criamos. Mais fácil a gente dizer que a casa espírita é fraca do que a gente assumir, né? É assumir a nossa responsabilidade. E é muito bom de fazer carinha de santo, né? Deus, ai, Senhor, aí chega ali, atropela meia dúzia. A gente pode enganar aqui um ou outro, né? Porque nós somos na carne, mas os espíritos, ninguém engana. Deixa para depois. Não vou perder o raciocínio. Entendeu? Eu posso enganar você. Você é o Flávio, a gente, mas os espíritos, eu não engano. Nem os bons espíritos, nem os maus espíritos. É isso, gente. A mensagem está dada, está aqui, ó. Se os senhores tiverem vontade de se aprofundar mais, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Livro dos Espíritos, tem mais que eu não trouxe, Livro dos Médiuns, tá? Regaça as mangas, vamos estudar e vamos melhorar, que nós estamos próximos de voltar para o mundo espiritual, hein? Ninguém aqui é criança, não. Nós já estamos na moratória. Eu já estou na moratória. Você não, você já está. Você tem mais tempo de estudar para. Nós já estamos com pouco tempo. Então, meus irmãos, por hoje encerramos. Esperamos que a temática da noite tenha sido, né, e tenha alcançado o objetivo que é fazer a gente entender que nós precisamos mudar. Ninguém faz mal a ninguém se não for permitido. Deus abençoe a todos. Pelo amor de Deus, deixa eu falar. Mas não é a hora, o momento para falar. Deixa para